Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que lhe vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. República. República é o nome que nós batizamos a nossa comunidade. República. República é uma casa com pessoas de diferentes lugares que vêm morar junto. Geralmente a República é a República de Estudantes, onde pessoas de outras cidades se reúnem para morar e para poder estudar. E geralmente a República fica perto da universidade, ou de uma maneira acessível. Então, República é uma casa, mas a nossa aqui, República, é casa de quem? Casa de quem? Será que é de Deus? De quem que é essa casa aqui? Esse é o nome da nossa reflexão nessa noite. República, casa de quem? Tem uma mentira que o diabo vem contado, e o diabo é maldito. E uma das razões pelas quais o diabo é maldito é porque ele se dedica muito a distorcer a verdade para criar uma mentira aparentemente inofensiva, porque ela se parece com a verdade. O diabo é maldito e ele se esforça demais, e ele se dedica para criar uma mentira, para distorcer a verdade e criar uma mentira que se parece com a verdade, mas parece que ela é inofensiva. Quantos aqui souberam dos ovos chineses falsificados que mataram pessoas? Quem ficou sabendo? Ninguém ficou sabendo? Na China o pessoal faz tudo que não tem utilidade nenhuma. E os caras inventaram ovo de mentira. De sei lá o que material que era aquilo. Então você ia lá e comprava ovo, e aquela caixa de ovos, se você chegava em casa, né? E você era aniversário lá do seu filho, aí você dava uma ovada nele. E aí quebrava e você falava: é um ovo, olha só. E é mais barato ainda. Que coisa, eu vou comprar sempre ovo ali, né? Especialmente quando tiver que dar ovada nos meus filhos, né? Eu não sei se essa cultura é boa, mas
Vamos pensar aí. Um outro dia a gente fala, né? Na classe de paz. Mas teve um cidadão que foi lá e comprou a dúzia de ovos chineses falsificados. E ele quebrou e fritou. Comeu e morreu. Porque ele achou que era ovo de verdade. Na China. Então, aquilo que é de mentira mata. A mentira mata. E o diabo maldito, ele se dedica muito para distorcer a verdade, para ela parecer a verdade, mas é uma mentira. E por mais sutil que seja a mentira do diabo, ela pode matar. E uma mentira que o diabo tem contado acerca da República é que ela é uma igreja feita para jovens tatuados. É que a República é uma igreja feita para jovens e é uma igreja feita para jovens tatuados. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a verdade é que a República é uma igreja feita por jovens, mas não para jovens exclusivamente. A verdade é que a República, ela é uma igreja feita por jovens alternativos, oriundos primariamente da subcultura hardcore, emo, violence, post, grunge, stupid, label, de grude rebelde sem causa. Porque ninguém protesta de verdade, mas raviça o corpo e pinta o cabelo de colorido. Mas ela não é uma igreja feita para pessoas do hardcore exclusivamente. Um sinal disso é que nós não temos caravelas, andorinhas, tacos de beisebol e etc. pintado em todas as paredes, igual é o Barba, aquele bar lá na Vicente, que é totalmente hardcore. Então tudo é tatuagem old school, estilo hardcore. Nós não temos esse negócio aqui de propósito, mesmo que algumas pessoas gostem. Outro sinal de que a República não é feita para esse tipo de gente exclusivamente é que eu sou lisinho de tatuagem. Se isso fosse verdade, você não veria o meu pescoço neste momento. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos em Atos 9, na conversão dele, que logo depois da conversão dele, acontece tudo aquilo que ele fica cego. Ananias vai lá, põe as mãos sobre ele, ele restaura a vista, ele fica curado, e ele levanta, encontra outras pessoas na sinagoga, e ele começa a pregar. Depois Barnabé vai lá, acolhe ele, e ele continua pregando junto com Barnabé. A gente vê que no primeiro momento, quando Paulo se converte, ele prega exclusivamente para os judeus na sinagoga. Ele prega só para os judeus na sinagoga. Mas isso é só no começo. Ele não fica só nos judeus. Depois ele vai para os gentios, e ele fala assim: Deus me chamou para ir para os gentios. Quem que são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então Paulo é judeu, ele prega para judeus. Mas ele fala assim: Deus falou que é bom pregar para quem não é judeu também. Você sabe, judeu é uma bênção, mas não se mistura. E aí Paulo vai quebrar essas barreiras todas, e ele vai pregar para os gentios. O que é gentio? É quem não é judeu. Só que, por que Paulo no começo do seu ministério ele pregava só na sinagoga? Porque ele precisava começar por algum lugar. E ele vai começar por aquilo que ele já está acostumado. Então, ele começa pregando só para os judeus, nas sinagogas, se encontrando todo final de semana, especificamente no sábado. Ele ia lá e ele pegava e ele explicava a escritura no Antigo Testamento e falava: então, esses negócios aqui que nós estamos falando é tudo sobre esse Jesus que veio e ressuscitou. E aí ele pregava o evangelho através dessa oportunidade, porque ele era um fariseu e ele tinha carta branca para entrar na sinagoga, até depois que ele foi descoberto, e aí acabou a regalia. Quando a gente olha para o apóstolo Pedro, no começo, o apóstolo Pedro ele é preconceituoso também com os gentios. Então, cultura judaica, Jesus era judeu. O apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus, ele rejeitava os gentios, não judeus. Mas Deus dá para ele, no capítulo 10, uma visão de um lençol descendo do céu, quando ele estava orando, 3 horas da tarde, se eu não me engano, mas está lá em Atos 10, ele estava orando na laje. Ele estava na laje, orando. E aí ele está lá e a Bíblia diz que ele tem um êxtase, ele tem uma visão, ele tem uma experiência sobrenatural, e naquela visão vem um lençol aberto de piquenique,
E tem todo tipo de comida lá dentro, inclusive comida que os judeus não comiam. Os judeus não comem animal que foi estrangulado, não come carne com sangue, não come... Tinha aquele... Vai ler lá, né? O Deuteronômio e as paradinhas todas, e vai estar lá assim, não come não sei o que, com unha dessa cor, não pode comer. E assim vai embora. Então, judeu não comia esses negócios. Pedro tem essa visão onde desce aquele lençol e aí tem todo tipo de comida. E ele está pensando, é o capeta que está mandando essa visão aqui, porque tem umas comidas aqui que judeu não come. E aí Deus fala assim, não é o capeta não, sou eu, e eu estou querendo te dizer que o evangelho também é para quem não é judeu. Então, você desce e você vai pregar para os gentios. E aí ele começa a pregar para os gentios, mas não foi assim desde o começo. A gente sabe que lá no começo ele quis arrancar a cabeça do Malco, ele quis fazer fogo cair do céu. Ele só queria pregar para um tipo de gente específica. Então a gente precisa começar por algum lugar quando nós somos chamados pelo Senhor. E nós estamos começando pelo tipo de gente que parece conosco. Então a República não é uma igreja feita para jovens, não é uma igreja feita para jovens tatuados. A República é uma igreja feita por jovens que vieram dessa subcultura e que tem que começar a pregar por algum lugar. O sinal de que esse é o começo só é que todo mundo que tinha banda aqui acabou as bandas. É até uma tristeza, porque a gente pensa assim, dava tanto para evangelizar, mas a cena está tão caída, ninguém vai lá para show de hardcore. Nós estamos fazendo outra coisa, né? O Léo andava de skate, agora ele anda de bicicleta que custa 3 milhões de reais. Por quê? Porque as coisas mudam. E a gente não é chamado para ficar estagnado naquele negócio. Eu faço isso aqui, eu era isso aqui, eu sou a Gabriela de Jesus. Então você tem que ir abrindo a sua cabeça e se adaptando para poder alcançar as pessoas. Mas a gente tem que começar por algum lugar. Quando a gente vê Mateus capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17, a gente vê que Jesus vem para o templo para poder consertar as coisas. Uma outra referência bíblica vai dizer assim, lá no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Então a república, quando eu pensei em república, isso veio para mim, eu pensei, é uma casa para todos os povos. É isso que estava dentro de mim. É uma casa para gente de todo canto poder se reunir, porque o reino é diverso. O reino é diverso. A gente não pode assassinar a diversidade das pessoas. A gente não pode assassinar a individualidade das pessoas. Então Jesus entra lá no templo e ele vira as mesas e ele fala, para com esse comércio na casa do meu pai, que não é assim o negócio. A casa do meu pai é para ser casa de oração e vocês transformaram em covil de salteadores. Vocês só querem saber de grana. Vocês esqueceram qual é o benefício de ter uma casa de Davi. A gente vai ler o texto na frente e aí o texto vai falar que as crianças falavam assim, Hosana é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi porque ele é descendente de Davi. Hosana é seja exaltado. E as crianças estão louvando Jesus. Louvado seja Jesus, levantado seja Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a república ela precisa ser casa de Davi. República precisa ser casa de Davi. E casa de Davi é casa de oração. A Bíblia não fala que a casa de Deus é casa de louvor. Não fala que a casa de Deus é casa de pregação. Não fala que a casa de Deus é casa de dança. É casa de oração. O Pentecostes veio quando eles estavam orando. Jesus bagunça tudo para dizer, vocês não estão orando. E quando a gente olha lá em Hebreus capítulo 10, fala que nós temos que ter intrepidez para entrar no santo lugar, para falar com Deus, ou seja, orar. A grande finalidade do Evangelho é poder nos ligar com Deus de novo, para ter uma relação de boa com Deus. O que significa Davi? Davi significa amado, querido. Então a casa de Davi, que é o que a república deve ser, é a casa onde as pessoas descobrem a sua identidade de amadas, de queridas por Deus. Logo elas querem estar com aquele que as ama. Então elas querem orar. A oração é uma resposta à revelação, entendimento, compreensão que eu tive do tanto que Deus me ama. Porque você gosta de estar perto de quem gosta de você, não é verdade? Gente agradável atrai a sua atenção. Gente que te trata bem te cativa. Então quando você descobre que você é Davi, você é um amado, você é um filho de Deus, você é querido por Deus,
Você quer ficar com Deus, você quer falar com Deus, porque a presença dele é agradável. Quem você odeia, você não quer conversar, né? Por isso que tem gente aí na sua história que faz anos que você não conversa, porque você tem ira contra essa pessoa. Quem você odeia, você não quer conversar, mas quem você sabe que te ama, você quer passar tempo junto. Casa de Davi. República tem que ser casa de quem? Em primeiro lugar, república tem que ser casa de Davi, que significa casa de oração. Quem é que ora? É quem entendeu que é amado por Deus. Então a casa de Davi, aqui, ela foi tomada pelos fariseus, e a sua principal marca tinha virado o moralismo. Então, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você está certo porque você faz isso e isso. Você está errado. Só sabe olhar as pessoas por certo e errado. Então a casa de Davi tinha virado casa de moralismo. Então você chega lá, tudo que as pessoas sabem fazer é falar o que você faz de certo e de errado. De certo, você não é humano mais, você não é uma pessoa. Você só tem erro e acerto. Agora, quando a gente aprende o amor, a gente até tem discernimento de quando as pessoas erram e acertam. Mas a gente guarda pra gente aquele negócio e não deixa aquilo nos distanciar das pessoas. Porque o amor cobre multidão de pecados. A casa de Davi tinha virado casa de moralismo, e quem estava tocando a casa de Davi eram os fariseus. Então Jesus vem para restaurar a essência da casa de Davi, a casa dos amados, e ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o povo voltar do farisaísmo para o amor de Deus, fazer o povo voltar do moralismo para a vida de oração. Quem que estava regendo a casa de Davi? Os fariseus. E qual que era a principal marca? Moralismo. Jesus chega, vira as mãos e fala: vocês são todos uns moralistas, vocês são tudo fariseu, vocês não entenderam nada, vocês pararam de orar e vocês não sabem o que é o amor. O que tem que ser restaurado? Quem que tem que tocar a casa? É o amor que tem que tocar a casa. Essa casa aqui, a república, ela precisa ser marcada pelo amor. E quando o amor é uma marca da igreja, a igreja gosta de orar. Gosta de orar. Gosta de orar junto, gosta de orar separado, gosta de orar isolado, gosta de orar todo mundo, e gosta de orar, porque ama a Deus. Gosto de orar pelo outro, porque esse é um jeito que eu manifesto meu amor por alguém. Quando eu amo alguém, eu quero coisas que eu não posso dar, então eu oro para essa pessoa ter essas coisas. Então Jesus chega aqui na casa de Davi, e ele quer restaurar. Vamos sair do farisaísmo e vamos voltar para o amor. Então a gente para de ficar enfiando o dedo um no outro, não sei o que, maledicência, e reclamando, e só metendo o pé. Nós somos numa igreja, uns dias atrás aí, eu e 2 rapazes, fomos na igreja. E aí nós assistimos o culto e nós não gostamos dos negócios que o pastor falou, porque o pastor falou mal de pessoas. Ele falou mal das pessoas lá na frente. Teve até um negócio lá que nós falamos assim: não estou entendendo. Nós saímos da igreja e ficamos pensando, eu estou tentando entender por que ele falou mal daquela pessoa. Aí nós entramos no carro, eu estava ali sentindo o fedor da maledicência, e aí eu falei: vamos orar aqui. Deus, abençoa o pastor, ajuda ele a ter mais noção, porque o púlpito é um instrumento poderoso. Ajuda ele a ter mais noção das coisas que ele diz, e nos livre de cair no mesmo pecado dele, de a gente ficar falando mal dele. Moralismo, maledicência, reclamação. Vamos sair desse negócio aí e vamos voltar para o amor? É assim que a república tem que ser. Vamos sair desse negócio aí e vamos voltar para o amor? Vamos sair do moralismo e vamos voltar para a vida de oração? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê 4 coisas. Então a casa de Davi, ela é uma casa de oração. Oração. Aqui as pessoas não podem ser atrapalhadas para orar. Tudo menos isso. Na casa delas pode ser difícil, mas quando chega aqui, esse ambiente tem que ser um ambiente de amor que proporciona a pessoa ter um momento dela com Deus. A gente ajuda as pessoas individualmente a se encontrarem com Deus. Ajuda elas a orar. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que na casa de Davi aconteceram 4 coisas. A primeira coisa que Jesus fala é sobre oração mesmo, no versículo 13. A segunda coisa está no versículo 13 também. O que Jesus fala? Está escrito. Segunda coisa que existe na casa de Davi é ensino. Porque Jesus foi lá e ele ensinou.
na casa de Davi, na república, tem que ter ensino. Primeira coisa, tem que ter oração. Segunda coisa é ensino. Qual que era a missão dos apóstolos quando você vê lá em Atos, na instituição dos diáconos? Diáconos, os caras chamados para cuidar dos pobres. E aí os apóstolos falam assim: vamos colocar esses caras bacanas para cuidar dos pobres, porque nós que somos apóstolos temos uma missão que nós não podemos deixar de lado por nada nessa vida, nem por nada, nem por nada, nem por nada. E a primeira coisa é, nós vamos nos dedicar à oração, e depois o ensino da palavra, a pregação da palavra. Primeira coisa, prioridade da igreja, oração, vida de oração. Essa é a marca, tem que ser a marca da república. Oração, comunhão com Deus, eu e Deus, Deus e eu, intimidade. Eu ouço Deus, eu falo com Deus, eu sou sincero com Deus, eu abro o coração para Deus, eu cresço nisso. O meu desejo é que eu fosse um mentor, e vocês todos fossem monges, e que o alvo da vida de todo mundo fosse orar, e vocês pudessem vir aqui para tentar entender melhor como é que isso está funcionando. Essa é a filosofia do mosteiro. Quando você vai ler os monges do passado, que nós gostamos dos mortos aqui, então Teresa de Ávila de 1600, Madame Jeanne Guyon também de 1600, Tomás a Kempis um pouquinho antes, e assim vai embora. Os monges do passado, é assim que funcionava. Eles se encontravam com o mentor deles, o mestre deles, porque eles estavam tentando orar e estava difícil. Então eles, me ajuda aqui, como é que faz? Aí o cara vai dando dica para eles, uma coisa que tem falado muito comigo, que Teresa de Ávila diz não tente elevar a sua alma mais do que Deus está querendo te elevar, porque pela sua força você não consegue. Se Deus não está querendo te dar novas experiências, fica de boa aí. Não tenta ser super Deus aí, super anjo, super crente. Deus tem que te elevar. Então, oração, em primeiro lugar. Segunda coisa, ensino. E o ensino vai ajudar você a orar melhor. Terceira coisa que a gente vê aqui, olha só o que acontece. Versículo 14: vieram ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Terceira coisa que tem que acontecer aqui na república: cura. Esse lugar tem que ser lugar de cura. E lugar de cura de tudo quanto é tipo. É cura do coração, é cura das emoções, é cura da mente, é cura física, é cura de doença. É braço crescendo, é perna crescendo, é cego vendo, é surdo ouvindo. E nós temos orado por isso, porque Jesus foi e ensinou isso aqui para nós. Então Jesus reprova o que estava sendo feito e ele faz o que é para ser feito. Então ele fala oração, ensino, cura. E aí, em último lugar, versículo 16: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Lugar de louvor. República é para ser um lugar de oração, ensino, cura e louvor, seja na hora do culto comunitário que está lá estabelecido, ou seja qualquer outro horário. Esse lugar é lugar para isso. Primeira coisa sobre a república: é uma casa de oração. Vamos para o segundo texto, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do verso 9 até o verso 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Segunda coisa que tem que ser a república: casa de Levi. Mateus, no Evangelho de Lucas, tem outro nome, Levi. O nome de Mateus é Levi. Então, se você vê na lista dos discípulos, Jesus vai ter Levi,
Quem que é? É Mateus. Quem é Mateus? O publicano que ficava na coletoria pegando dinheiro de todo mundo e todo mundo odiava o cara. Logo depois ele dá um banquete na casa dele. Diz o texto lá em Lucas, dá alguns detalhes diferentes, e fala que Lucas deu um banquete na casa dele para Jesus. E Jesus foi comer na casa dele. E de repente os publicanos, os pecadores e toda a gente da laia dele, da laia de Levi, estava lá ouvindo Jesus. Aí os manezão que tinha arregaçado com a casa de Davi, queria acabar com a festa na casa de Levi. E começa a encher o saco de Jesus. Olha esses pecadores aí, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Você não é um rabi, você não é um mestre, o que esses caras estão fazendo aqui? E aí Jesus fala assim, vocês não entenderam nada, Deus quer misericórdia, Ele não quer que a gente fique condenando as pessoas. Eu acabei de virar a mesa, não, isso foi no capítulo 21, eu acabei de virar a mesa, e vocês estão aqui de novo, enchendo minha paciência. A república tem que ser em primeiro lugar casa de Davi, segundo lugar a república tem que ser casa de Levi. E o que é a casa de Levi? Casa de Levi é a casa de festa. Estava tendo um banquete na hora. Levi estava festejando porque ele encontrou Jesus, ele encontrou salvação. Eu quero ler um trecho da missão de Jesus, que é o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, boa notícia, coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Aos quebrantados, as pessoas tristes. Nós vamos falar de coisa boa para quem está triste. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então o cara está arregaçado, depressão, a vida dele é uma fossa. Ele só sabe cortar os pulsos ou ouvir NX0, só isso. Ou sertanejo, que a mulher largou dele por outro, aí ele só fica chorando. Dor, sofrimento, nós estamos brincando, mas é sério, é dor, é sofrimento. Jesus está falando, Deus me chamou para poder tocar as pessoas que estão sofrendo, curar o quebrantado de coração. O coração da pessoa está em caco. Talvez porque ela foi frustrada emocionalmente, porque ela nunca conseguiu crescer e profissionalmente, nunca conseguiu ter paz dentro da família dela, é sempre uma bagunça, nunca conseguiu alguma coisa, e a pessoa é abatida pela circunstância da vida. Talvez nunca teve uma família. Esse cara é um quebrado de coração. O coração dele está esmagado, como diz o pastor Manuel. O coração dele está amassado. O diabo amassa o coração da gente. E Jesus fala, o Senhor colocou o Espírito Santo sobre mim. É a missão de Jesus, para poder curar quem está com o coração amassado, quebrado de coração. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Gente que se sente escrava da sua própria vida, escrava do seu próprio passado, escrava da sua própria história, acha que nunca vai mudar, é frustração, é cansaço, eu nunca faço nada direito, as coisas nunca mudam, é fracasso atrás de fracasso, está algemado. Jesus veio trazer libertação para essas pessoas e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. O ano aceitável do Senhor é entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Não é um ano, é um tempo que nós não sabemos, que já deu 2000 anos aceitáveis do Senhor, onde Deus está dizendo assim, pode vir do jeito que você está. Você está bagaçado? Vem bagaçado que eu vou te curar. Você está triste? Vem triste que eu vou te alegrar. Você se sente que nada vai dar certo na sua vida? Vem para mim, porque eu pego a miséria e eu faço abundância com a miséria. Pode vir. Isso é o ano aceitável. É agora, entre a vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o juízo final. E aí ele diz assim, consolar os que choram. Jesus veio alegrar. Ele veio trazer consolação para quem está chorando. Jesus é sensível. Jesus olhou para Levi e ele se compadeceu de Levi. E todo mundo falava assim, ele é um safado porque ele está levando dinheiro de todo mundo. E talvez é o jeito que nós, igrejas, que não sabemos ser casa de Levi, olhamos para os políticos do nosso país e só sabemos falar o quanto eles são safados. E nós olhamos para as pessoas que erram e só sabemos falar o quanto elas fizeram coisas erradas. Ou nós olhamos para alguém de dentro da nossa família, parente, irmão, tio, primo, pai, filho, e só sabemos falar o quanto de coisa errada que eles fazem. Mas Jesus olhou para Levi, que todo mundo falava assim, ele está na boa, ele faz todo mundo sofrer, mas ele está no bem bom. E Jesus teve misericórdia de Levi, porque ele sabia que ter um monte de dinheiro não enchia o coração dele.
E aí ele vai para a casa de Levi, e ele dá festa na casa de Levi, e ele abre as portas para que as pessoas que estão amarguradas de espírito, quebrantadas de coração, fracassadas, chorando, cheguem, entrem e achem consolo. Verso 3: e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Então a casa de Levi é casa de festa. Jesus veio fazer isso. Jesus veio ensinar as pessoas a se alegrarem de verdade. Você não conhece ninguém que é triste, né? Ninguém que é triste. Você tem chamado da parte de Deus para alegrar as pessoas tristes. Mas é só se você estiver andando com Jesus, porque Ele é a fonte da alegria. Então a república ela tem que ser casa de Levi. E casa de Levi é casa de festa. A república não é só para ser uma casa de oração para todos os povos, mas é para ser uma casa de misericórdia para todos os pobres e uma casa de festa para todos os pecadores. Foi assim que aconteceu na casa de Levi. Misericórdia e banquete. Jesus chegou, aceitação e festa. A república tem que ser um lugar onde os pobres se sentem cuidados, onde as pessoas que estão entristecidas sentem que quando elas entram, alguém chega para abraçar ela e pegar do lado, igual Barnabé fez com Paulo quando ninguém quis saber dele. Igual Barnabé fez com João Marcos quando Paulo não quis saber dele. Às vezes até aqui dentro tem gente que é rejeitada e precisa receber misericórdia. Está pobre em alguma área da vida, precisa receber consolo. Tem que ser uma casa de misericórdia para os pobres e tem que ser uma casa de festa para os pecadores. A gente não deve ter um local somente com a finalidade estabelecida, que é restaurar a comunhão das pessoas com Deus através de Jesus Cristo. Mas a gente precisa entender também para quem que nós vamos fazer isso. Quem que nós estamos tentando ensinar a orar? Já que o nosso foco da vida é ter comunhão com Deus e ajudar as pessoas a terem comunhão com Deus, quem que nós vamos tentar ensinar a orar? Já que a nossa missão é conduzir as pessoas a uma vida de oração. Quem que é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo são os incrédulos, os pecadores, os pobres. Esse negócio aqui existe para isso. É gente que está pobre de alguma coisa na vida dela. Alguma coisa é miserável na vida dela. A gente precisa fazer uma parceria entre Davi e Levi. Jesus diz que ele é filho do homem e que a casa de Levi, deve ser casa de misericórdia e festa. O nome Levi, gente, ele significa unido ou aquele que se une. Então, se isso aqui é a casa de Levi, nós temos que ser a gente que se une com as pessoas. Nós temos que ser as pessoas que se conectam com as pessoas. Nós temos que ser as pessoas que tocam as pessoas. Não é só assim a função dessa casa. É assim, ó. Porque se for só assim, nós podemos morrer, aí nós vamos ficar lá, só nós e ele. Tem um negócio para acontecer aqui, que é nós nos relacionarmos. Levi, a casa de Levi, ela tinha sido tomada pelo humanismo. E o que pairava lá era a avareza, porque ele só vivia por dinheiro. Então Jesus quer que Levi volte da avareza para a misericórdia e da rejeição para a alegria. Jesus quer que Levi volte da avareza para a misericórdia. Então, antes eu ajuntava, agora eu distribuo, porque eu tenho misericórdia. Antes eu rejeitava as pessoas tristes, agora eu quero dividir a alegria com elas. Agora eu me uno a elas. Então aqui tem que ser o lugar onde os pecadores aprendem a se alegrar de verdade, onde os fracassados encontram misericórdia. Ok? Vamos para o nosso último texto que fala de casa, 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas, capítulo 7.
versículo 1 ao 3 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Casa de Salomão. Casa de Salomão é casa de glória. A casa de Salomão é casa de glória, aonde a glória de Deus aparece, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde Deus aparece, onde Deus desce, onde Deus vem. Não é só a casa de Davi, onde as pessoas vão até Deus. Não é só a casa de Levi, onde as pessoas vão até as outras pessoas. Mas é casa de glória, é casa de Salomão, onde Deus vem até as pessoas. É um lugar onde Deus vem, um lugar onde nós encontramos Deus. É um lugar onde Deus aparece para nós, onde Deus manifesta a sua glória. Agora nós temos que entender por que a glória de Deus desceu. O texto fala que Salomão faz uma oração, depois que ele termina a oração, desce fogo do céu, queima o sacrifício que eles estavam fazendo, e a glória de Deus desce, um negócio visível, um negócio tangível, que dá para você encostar. Encostar em Deus. Os caras estavam encostando em Deus. Deus desceu. E a Bíblia fala que a glória de Deus encheu a casa de Deus de um jeito que quem estava do lado de fora não conseguia entrar, porque Deus tinha enchido a casa dele. Ele estava lá dentro, não cabia mais ninguém. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Deus entrou na casa. Deus apareceu. E quando Deus aparece, a gente não se movimenta, se Ele não deixar a gente se movimentar, porque Ele toma todo o espaço da casa. E a casa de glória é um lugar de dependência. É um lugar onde nós vivemos, e nós só nos movemos se a glória dele dá um espacinho para a gente se mover, senão não consegue fazer nada. Aqui tem que ser casa de Salomão, casa de glória. Agora, por que a glória desceu na casa de Salomão? Por que a glória desceu no templo? Se você vai ler essa oração que Salomão faz, a oração de Salomão é uma oração onde ele vai consagrar aquele lugar, e aí ele fala assim: Senhor, quando alguém pecar, que ele olhe para cá e que ele possa pedir perdão e ele possa achar consolo. Tá, mas é só isso, pastor? Não, não é só isso. Se você for olhar o capítulo anterior, a gente pode dar uma olhada, versículo 22, olha só o que ele fala: quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e vier jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu dos céus, age e julga e tal. Versículo 24: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante de inimigo, e se converter e confessar do nome, e orar e suplicar diante dessa casa, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo. 26: quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, teu povo de Israel. 28: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer conhecer, Versículo 32: também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar. Verso 34: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por quem enviares, e orarem a ti, voltados para a cidade. 36: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles. E aí vai embora. O que Salomão está fazendo? Ele está falando assim: esse lugar é para todo mundo. É para todo mundo esse lugar. Por que a glória desceu? Por quê? Porque aquela casa, a casa de Salomão, tinha as características da casa de Davi e da casa de Levi. Era uma casa onde a misericórdia regia as pessoas, e eles viviam para orar. O que aconteceu? Juntou misericórdia e oração, a glória desceu. Por que a glória encheu o templo? Porque Salomão estava estendendo misericórdia. Ele está dizendo: nós nesse lugar queremos servir qualquer um que precise de ajuda.
É para todo mundo esse lugar. Nós queremos abençoar todo mundo, Deus. Todo mundo que vir aqui pedir ajuda, nós queremos servir, não queremos que a pessoa saia do mesmo jeito. Nós queremos que o Senhor traga a cura para as pessoas em tudo que elas precisam. Mesmo que elas cheguem aqui carregadas de pecado, nós não vamos condenar. Nós queremos que elas sejam abençoadas. É uma casa de misericórdia e uma casa de oração. Juntou essas duas coisas, a glória de Deus desceu. Por que falta a glória de Deus no meio de nós? Por que não tem glória de Deus aqui? Por que Deus não aparece para nós? Por que nós não vemos Jesus? Por que nos falta conhecer mais do Senhor Jesus, ser visitados por Ele? Isaías fala que a glória foi embora porque eles só oram e não sabem exercer misericórdia. Está lá no capítulo 1. Se o povo só sabe orar, mas não sabe exercer misericórdia, não sabe amar ninguém, só sabe ficar fazendo oração. E Jesus fala que a glória se foi porque ninguém mais ora, só comercializa. Então quando que o negócio vai caminhar? Quando que Deus, a marca desse lugar vai ser a própria presença de Deus aqui? É quando nós unimos essas duas coisas, misericórdia e oração. Quando nós aprendermos a nos relacionar com o nosso Criador e aprendermos a servir as pessoas e qualquer tipo de pessoa que passe pela nossa vida, mesmo que seja um fariseu moralista, que você odeia, porque ele é um tipo de pessoa que precisa também ser servido. Mesmo que seja o seu parente que você odeia, mesmo que seja alguém tudo torto da vida, é todo tipo de gente. O cara vai fazer uma lista, 1 milhão de possibilidades, e aí ele fala, é para todo mundo ser abençoado. Não tinha acepção de pessoas. O que a República fala? Acepção de pessoas. A gente faz acepção de pessoas aqui. Nós ainda não aprendemos a caminhar em misericórdia. Não aprendemos a caminhar em misericórdia. Nós ainda nos relacionamos com quem gostamos. Não é quem aparece no lugar, quem aparece na frente, é com quem nós gostamos. A gente fala com quem a gente gosta, não com quem precisa. Isso aí não é misericórdia. Quem ora pelo Espírito aprende misericórdia, e quem chora pelas pessoas aprende a orar. Misericórdia e oração andam juntas. Deus só vai revelar a glória dele se nós não quisermos retê-la. Deus só vai manifestar a glória dele para nós. E quando eu falo a glória, é Deus mesmo. É Deus descer aqui e a gente não querer ir embora, a gente ficar aqui até 6 horas da manhã. Ah, pastor, o que nós vamos fazer aqui? Você não entendeu? Deus vai descer. A hora que Deus desce, não falta mais nada. Eu creio que eu vou ver isso na minha vida. Eu creio que eu vou ver isso, porque eu estou vivendo para isso. Eu estou respirando para isso. Eu estou levantando todo dia de manhã para isso, pensando como é que o avivamento vai chegar aqui. O que eu tenho que fazer, Deus? Como é que o avivamento vai chegar na minha vida? Como é que vai acontecer? Para o Senhor descer aqui nesse lugar, o Senhor mudar o coração das pessoas, para converter o pai e mãe de todo mundo que já chegou aqui. Como é que precisa acontecer, Deus? Eu estou vivendo para isso, eu estou respirando para isso aqui ser uma casa de Davi, uma casa de Levi. Estou respirando para esse negócio ser a casa de Salomão. Eu chego e falo, Deus me ajuda a pregar melhor, Deus me ajuda a orar melhor, Deus me ajuda a ser um pastor melhor, me ajuda a ter misericórdia, me ajuda a evangelizar. Faz anos que eu estou pedindo para Deus me ensinar a evangelizar. Eu estou querendo ver a glória de Deus. Eu creio que eu vou ver isso. Que quando eu for para um culto, antes de eu pregar, Deus já chegou lá e já fez tudo. Na hora que eu for pregar lá, eu nem comecei a pregar e todo mundo vai estar arrebentado, chorando, arrependido. Porque Deus já foi, a glória já desceu lá. Aí eu prego, eu penso, o que eu estou fazendo aqui? Não tem que fazer nada, só vim ver o Senhor fazer alguma coisa. E a gente fica lá, não quer ir embora. Sai de andar meio-dia do outro dia. É isso mesmo. Essa era a vida do apóstolo Paulo, né? Já falamos aqui. O cara começa a pregar às 8 da noite e termina às 6 da manhã. E ele está na boa. Acho que ele parou porque ele pensou, o povo já deve estar um pouco cansado. O cara era cheio da glória de Deus. O lencinho que ele assoava o catarro curava os enfermos. Isso é a glória de Deus. É a glória de Deus impregnada nesse lugar. Então quando eu falo que eu quero ver a glória de Deus, e que eu falo que a gente ainda não provou da glória de Deus, é porque eu olho para a nossa vida e nós temos um monte de frescura. Nós somos tudo fresco. Nós olhamos para Jesus e falamos assim, Jesus morreu por mim? Tá bom, e o que mais? Mas eu quero casar. Mas eu quero
Isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Jesus não é suficiente para nós. Nós não provamos da glória ainda. Ai, mas o meu cônjuge não se converte, eu sou infeliz. Ué, o que você precisa mais além de Jesus? Nós não vimos a glória ainda. A hora que eu parar de ficar triste porque os meus planos foram frustrados, aí eu estou começando a ver alguma coisa da glória de Deus. Porque faltou tudo, mas Ele entra no lugar de tudo. E aí está tudo bom, sempre. Vida em abundância, plenitude do Espírito. Deus, presta atenção aqui, Deus só vai dar a glória dele para nós se a gente não quiser retê-la, se a gente não quiser ficar segurando ela para nós. Sabe como é que nós sabemos que a gente ainda está querendo reter? É porque a gente ainda não está dando tudo que tem para as pessoas. Misericórdia é você compartilhar tudo com as pessoas. Você não quer economizar nada, nem roupa. Você dá do corpo, você dá o seu dinheiro, Deus faz cair do céu, você chora pelas pessoas, você dá do seu tempo de descanso, você vive para amar as pessoas, você vive para dar tudo, para servir. Jesus era assim. A hora que ele ia ter um tempo de descanso, de repente, ele olha as ovelhas que estão lá desconsoladas e tristes, como ovelhas que não tem pastor, ele começa a chorar tudo de novo. Acabou o tempo de descanso, vai lá curar os caras e servir os caras e ensinar tudo de novo. Por quê? Porque ele vive para o outro. Porque Ele vive misericórdia. É por isso que a glória não é derramada sobre nós, porque a gente está retendo as coisas. Na hora que a glória de Deus descer aqui, a gente não pode ser que nem Simão de Atos 8, que chega para os apóstolos e fala assim: dá o poder de Deus aí, porque eu quero fazer esses milagres igual vocês estão fazendo. Quanto que custa? Eu quero pagar. Pedro viu para você: maldito, você está louco? Não é assim que funciona. O Espírito Santo você não compra com dinheiro. Se você não ama Deus, por que você quer poder? Então não vai ter glória para você. Não vou derramar glória. Para quê? Você ficar querendo manipular poder. Deus não vai descer aqui para a gente ficar controlar, para a gente ficar controlando, manipulando, para a gente ficar administrando, monopolizando o poder dele. Então Deus desce aqui. Não, esse aqui eu faço milagre, esse aqui eu não faço porque eu não gosto dele. Conhece aquela frase? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não serve com o pouquinho que você tem, por que Deus vai dar poder para você? Você não serve nem com as coisinhas que Deus te dá, nem com 10 centavos que você tem, nem... o que é uma camiseta, o que é uma blusa, perto da glória de Deus, Deus descer, nada, mas você fica lá, né? Tem gente passando frio, você não dá essa blusa, porque é a blusa preferida, você gosta dessa desgraça, dessa blusa. Então Deus vai dar glória, não vai dar nada para você, porque não, meu carro, né? E não sei o que e tal, e aí eu não dou mais carona para ninguém, porque ninguém me ajuda a colocar gasolina, ou então eles pisam no banco aqui, eles fazem isso. Deus não vai dar nada para você, Deus só vive para você. A glória é derramada para ser compartilhada. Por que a glória encheu o templo? Porque Salomão está falando assim: é porque eu quero abençoar todo mundo. Deus abençoa todo mundo que vir aqui. Deus falou: então você está com o coração certo, então eu vou derramar a glória, eu vou descer aí, pronto. Outra coisa sobre esse texto: quando a glória de Deus desce e enche o templo, enche a casa, tem um detalhe muito interessante. No versículo 2: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E quando nós estávamos meditando nesse texto essa semana, o Bruno teve uma iluminação do Espírito e falou: pastor, olha isso, pastor, que louco você pensar que quando Deus está, não precisa de sacerdote. O que isso aqui significa para nós? Isso significa que o sacerdote, que é o cara que media o povo e Deus, era dispensável, porque Deus já estava lá. Por que precisa de alguém para ficar entre mim e Deus? Deus já desceu aqui. Sacerdote, fica aí, acabou a sua função. E eu quero dizer que quando a glória de Deus desce, quando a glória de Deus enche a casa, acaba a mediação humana. Todo mundo tem uma vida profunda com o próprio Deus. Você ouve Deus de segunda a segunda. Você não precisa do culto, você não precisa do pastor, você não precisa de ninguém, porque você tem uma vida, você e Deus. Não tem mediação humana mais nenhuma. Acabou.
Você e Deus. Deus e você. Você não precisa pedir, eu estou precisando procurar uma oração forte aqui, porque eu estou meio triste. Não. Você só olha para Ele e Ele enche seu coração. Então, talvez a gente tenha falado muito sobre oração, e eu quero constatar aqui que talvez a nossa maior dificuldade seja a misericórdia na República. E a pergunta é, com quem é mais difícil nós exercermos a misericórdia? Eu vou falar, com quem que é mais difícil a gente exercer misericórdia? Com o estranho é mais difícil. E eu não falo estranho a uma pessoa que você não conhece simplesmente, mas uma pessoa que você conhece, mas não se identifica com ela. Ela é estranha para você, ela é diferente. Com as pessoas que são como nós exercemos facilmente a misericórdia. Porque nós entendemos o que elas sofrem, nós entendemos o que elas sentem, elas têm uma história parecida conosco. Então, misericórdia é fácil. Eu sei como é difícil a vida dela, porque eu já passei por aquilo, então, né? Meu pai estava lá, e aí bateram o carro na esquina de casa. E acabou com o carro do cara, e o carro do cara já estava cheio de dívida, e rebentou o carro do cara. O cara saiu tão indignado, e ele falou assim, era esse carro que eu tinha aqui, esse cara acabou com a minha vida, que bateu no meu carro bateu no poste, tinha 1 milhão de dívida, sei lá quanto, é um carro velhinho, o cara pegou e saiu embora andando. Por quê? Porque não ia valer a pena arrumar o carro, não ia valer a pena pagar as dívidas, os PVA atrasados, sei lá o quê, e o cara foi embora indignado a pé. E aí meu pai falou assim, eu fiquei com dó do cara, eu fiquei mexido com o cara, porque eu lembro disso um tempo que a gente tinha dificuldade financeira e eu tinha que usar um carro lá, não sei de quem, e que não estava nos conformes. E uma vez teve uma blitz lá e eu tive que entrar no meio do mato com o carro para não ser pego, por tanto de dificuldade financeira que a gente tinha. E ele falou assim, eu fiquei com dó do cara. Por que ele teve misericórdia do cara? Porque ele já passou por aquilo. E aí ele entendeu a dor do cara de ter um carro podre e na hora que estragou, acabou, não tem mais nada, não tem o que fazer. Então, com quem que é fácil a gente exercer misericórdia? Com quem tem a vida igual a nossa, quem tem a história igual a nossa. Então, a igreja mete o pau nos pastores, mas eu tenho misericórdia de pastor, porque eu sou pastor. Então quando o cara vem falar assim, isso aqui está difícil, eu entendo o cara. Com quem que é difícil a gente exercer misericórdia? Com quem é estranho para nós. A gente não se identifica, a gente não consegue entender. Mas precisamos aprender a exercer misericórdia até com o estrangeiro, o estranho, aquele que não tem nada em comum com a gente. Qual que é o perfil da maioria aqui da nossa casa? Jovem de classe média. Esse é o perfil da maioria. Jovem de classe média. Então deixa eu dizer, naturalmente, qualquer coisa diferente disso já é difícil. Qualquer coisa diferente de jovem de classe média já é difícil para a gente exercer misericórdia. Porque esse é o nosso perfil. Salomão era rei, só que ele estava estendendo misericórdia para todo mundo. Ele não falou assim, eu quero que essa casa seja a casa dos reis. Então qualquer rei de nação que vier aqui e precisar de uma ajuda para o seu reinado, o Senhor, estende a misericórdia. Não, o cara é rei, o cara tem de tudo, o cara tem dinheiro, o cara tem 1000 mulheres, né? Então, não está faltando nada. Está faltando Deus, né? Não, mas a 1000 mulheres foi depois, então aqui estava na bênção. E o cara estende a misericórdia para todo mundo. Você quer um negócio difícil de ver? Um rico misericordioso. Parece difícil, né? Caraca, velho. Ou porque ele não quer perder o dinheiro que ele tem, ou porque ele não entende os outros mesmo. É tudo vagabundo. Não estou falando todo mundo assim, mas, né? A gente ouve muita coisa assim. Então, qual que é o mais difícil para a gente exercer misericórdia? O mais difícil para a República não é o mais difícil para a igreja que tem 100 anos, que é tradicional, que é o cara tatuado com cabelo azul. Isso não é difícil para nós. Só que nós podemos virar uma panela tosca aqui de gente desse jeito. Então o mais difícil para a República são os pobres, porque não tem ninguém aqui que vive morrendo de fome ou debaixo da linha da miséria. O mais difícil para a República são os ricos, porque eu acho que não tem nenhum ricaço aqui. Se tem, se manifeste. O mais difícil para a República, como foi falado hoje na escola dominical, ela falou assim, pastor, eu acho que o cara que tem mais de 40 para mim é difícil.
E já tinha escrito aqui. Para nós é difícil o cara adulto. É difícil para nós, o cara com mais de 40, nós temos barreira. Porque nós olhamos nosso pai no cara. Você já fica assim. Não, o meu pai vem aqui para lá do dízimo fazer oração, a Bruna está aqui, aí ela está aqui, não sei o que, daí ele já encosta na mão dele. Já dá o microfone e vaza. Por quê? Porque não é parecido com a gente. Então para nós é mais difícil. Mas isso é acepção de pessoas do mesmo jeito. É acepção de pessoas do mesmo jeito. Isso sem falar de outros exemplos, né? Mais extremos, como travestis, como a gente falou hoje. Se chegasse um cara aqui, homossexual tipo Ney Mato Grosso, muito louca, talvez escandalizaria. Uma prostituta, uma mulher que chega aqui com negócio que nem tampa nada, né? Será que a gente ia falar assim, nossa, quanta lascívia, Senhor, sai esse espírito de lascívia? Ou nós vamos falar, senta aí, vamos tomar um café, você quer vir comigo tomar um lanche ali lá atrás, lá, tem cantina lá, vamos lá, não sei o que, você nem fala o que custa, você chega e fala, bota na minha conta aí, você toma um café, e aí, como é que você veio aqui, quem que te chamou para vir aqui, como é que nós vamos reagir? Você está entendendo porque que a glória não vem? É porque nós somos tudo tosco. Eu estou dentro dessa aí. Eu acho difícil falar com gente estranha. Tem gente que tem mais facilidade de falar com gente estranha. Eu acho difícil. Mas isso é acepção de pessoas. Eu quero ler um último texto de Gálatas que diz assim: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vocês se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, se o cara está em Cristo, ele é pleno herdeiro de Deus, herdeiro das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, da comunhão com Deus, da presença do Espírito Santo, tanto quanto você. Não interessa se ele enche a cara toda semana, porque ele está lutando contra isso ainda. Ele é pleno herdeiro das promessas, igual você que nunca bebeu na vida, nunca tomou um porre, seu quadrado. Brincadeira. Continue assim. Está entendendo o negócio? Está entendendo? Não interessa a diferença moral. Foram os fariseus que transformaram a casa de Davi em moralismo. Aqui não pode ser lugar de moralismo, tem que ser lugar de amor, de oração, lugar de festa para pecador e lugar de misericórdia para o pobre. Aí a glória de Deus vai descer aqui, tudo vai ser diferente, nós vamos conhecer Deus, nós vamos provar de Deus pessoalmente. O negócio é república, é o quê? É para ser uma casa, aonde vem gente de todo canto, é bem acolhida e é introduzida para Deus. Como que Jesus fez isso? Porque a pergunta é, como que nós vamos fazer o Santo dos Santos ser um lugar atraente para os pecadores? Como? Nós temos que fazer o que Jesus fez. O que ele fez? Acabou, ele aniquilou a complicação. Acabou o ritual, acabou o templo, acabou o sacrifício, acabou o pré-requisito. Então você não tem que fazer a pessoa vir para a igreja para ela encontrar Deus. Então você não tem que fazer a pessoa parar de falar palavrão para ela encontrar Deus. Você não tem que fazer a pessoa parar de beber para ela encontrar Deus. Prega o evangelho, pelo amor de Deus. Fala da glória de Cristo. A melhor maneira de se evangelizar é você transbordar de alegria, porque Cristo está vivendo dentro de você. É isso aqui. É isso que nós temos que ser. Esse é o chamado de Deus para nós. O diabo quer dizer para nós o seguinte: tem igreja para todo tipo de gente. Tem igreja para todo tipo de gente, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, é por isso que tem que ter todo tipo de gente dentro da igreja. Nunca foi o projeto de Deus que tivesse igreja tradicional, pentecostal, histórica, liberal. Nunca foi, nunca foi. Isso é tosquice da nossa mentalidade tacanha, que acaba com a misericórdia. Estende misericórdia só para um tipo específico de gente.
Não tem que ter igreja para tipos de pessoas. Tem que ter igreja para todo tipo de pessoa. Essa igreja tem que ser um lugar para todo mundo. Todo mundo. Todo tipo de gente. Amém? Vamos orar.